posso iniciar sem agradecer a Deus tudo que Ele tem feito por você. Eu confesso a você que às vezes a gente tem a fé pequena. Eu esperei ver metade do público que a gente está tendo hoje. E eu dou graças a Deus porque você está cedendo. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no Ministério Morada do Sol no ano de 2019. Eu creio que está chegando um avivamento nunca antes vivido nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1, a palavra de Deus. Amém? Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço porque tu és o Deus que cura, que restaura, que liberta. Tu és o Deus que muda vidas. Eu creio num Deus que muda vidas. Eu creio num Deus que muda histórias. E que nessa noite o Senhor fale conosco de maneira tremenda. O Senhor fale ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui sem ser tocado pela tua palavra. E eu me coloco nessa hora debaixo da tua graça e da tua misericórdia, para que o Senhor me use como canal do teu fluir, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Querido, preste muita atenção, porque eu creio que o que Deus tem para hoje é algo tremendo da parte dele para você. Essa palavra falou tremendamente comigo. E eu, quando recebi essa palavra de Deus, eu fiquei impactado pelo tamanho da revelação. E eu quero
pedir que você preste muita atenção, porque eu sei que o nosso adversário vai tentar de todas as formas atrapalhar que você receba o recado de Deus que eu vim trazer para você nessa noite. E eu quero começar essa noite dizendo a você que eu quero repetir umas palavras que a gente costuma falar muito, e hoje eu quero falar muito sobre isso, que há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. A Bíblia inteira está recheada de textos que mostram que há poder nas palavras. Escute, pelas palavras o universo foi criado. Se você olhar a narrativa de Gênesis, você vai ver Deus apenas dando ordens. E ele disse: haja luz, e houve luz. Deus disse que faça separação entre firmamentos e firmamentos, e isso aconteceu somente pelo poder da palavra. E mais do que isso, dentro de toda a palavra de Deus, você vai ver muitos textos onde Deus mostra que não é somente a palavra dele que tem poder, mas isso é algo que está dentro do homem também. Tudo que nós falamos, tudo que a gente declara com a nossa boca, seja de bom ou seja de ruim, terá sobre nós uma consequência, ou boa ou ruim. Há muitos textos na palavra de Deus, e eu quero embasar aquilo que eu estou falando aqui. O próprio Jesus fala isso em Mateus 18:18, quando ele diz: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E sabe de uma coisa, querido? Há muitas formas da gente ligar as coisas na terra, e a principal delas é através da palavra que sai da nossa boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Diga comigo: a língua pode matar ou pode fazer viver. Entenda, não é que há algo de sobrenatural na sua língua, mas a minha Bíblia diz que quando eu abro a minha boca e eu libero a palavra, os céus estão atentos àquilo que eu falo. E Jesus disse: o que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. A minha Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Em Tiago 3:9, há poder na nossa língua para abençoar ou para amaldiçoar. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente abre a boca para falar alguma coisa. E quando eu falo nós, é porque eu não sou isento. Não há isento aqui de todas as palavras que nós falamos. Nós vamos dar conta diante de Deus. Tudo que a gente liga e desliga nessa terra, a gente vai dar conta diante de Deus. E olha, eu consigo enxergar um plano, eu consigo ver o contexto em que nós vivemos hoje. A gente tem vivido um momento de igreja que se preocupou com muita coisa. Quando eu falo a gente, eu não estou falando da Morada do Sol, eu estou falando da igreja no Brasil e no mundo. A gente tem se preocupado com muita coisa, a gente tem se preocupado com estrutura, a gente tem se preocupado em um bom visual, a gente tem se preocupado com muita coisa. E algo que a gente tem levado de forma irresponsável, e algo que a gente tem levado à revelia, é o poder que há nas palavras que são liberadas. Isso é de forma individual e de forma coletiva. Escute, quando nós nos reunimos como igreja para orar,
A minha Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor está. Escute, quando nós estamos juntos aqui e nós levantamos as nossas mãos para interceder, para orar, cada palavra que sai da minha boca e da sua boca é uma bênção que tem que ser derramada sobre a nação brasileira, sobre o estado do Acre, sobre o município de Rio Branco, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as pessoas que você ama. Todas as vezes que a gente se une para interceder, nós precisamos entender que o que nós ligamos na terra o que nós desligamos na terra é. Você já parou para entender o poder disso? E você já parou para pensar o quanto a gente tem levado isso de forma irresponsável? A igreja em si tem tratado isso de forma banal. Sabe por quê? Que eu falo isso com tanta propriedade? Porque muitas vezes nós estamos deixando de usar a nossa boca para abençoar, e nós estamos exercendo usar a nossa boca para amaldiçoar. Muitas vezes a gente tem uma palavra afiada para cutucar um irmão, mas a gente se cala em oração, em declaração de bênção, quando o irmão precisa de ajuda. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Sabe uma característica que a gente está perdendo como igreja? É de se alegrar com os que alegram e chorar com os que choram. Isso é muito mais do que sentir. Isso também está relacionado com o que você fala. Isso também está relacionado com o que sai da nossa boca. Você já parou para ouvir alguém esses dias? E você já parou para ouvir alguém no final dessa conversa, você simplesmente liberar uma palavra de bênção sobre a vida daquela pessoa, mesmo que a incredulidade esteja tomando conta do coração dela, mesmo que você olhe e veja que ela não acredita naquilo que você está falando. Nós não podemos perder uma característica como igreja, é que o que sai da nossa boca abençoa e amaldiçoa. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: o que é que você quer ser? Você quer ser bênção ou você quer ser maldição? Eu espero que a sua oração seja hoje: Senhor, eu quero ser bênção em qualquer situação que for. Mas sabe, a gente leva isso muitas vezes de maneira irresponsável. Porque ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre isso e falando a respeito de como é difícil a gente ser crente em alguns momentos. Eu vou repetir uma frase que falei aqui e quero falar para você de noite a respeito de perdão, por exemplo. Que o perdão é muito bonito até você precisar perdoar alguém. O evangelho é muito bonito até que ele cobre de você uma posição que vá bater de frente com a tua carne. Porque a gente tem a língua muito afiada para amaldiçoar. E a gente não tem muitas vezes dimensão do poder que há nas nossas palavras. Então, utilizando isso, eu quero começar pedindo que você olhe para uma pessoa aí que está perto de você, porque isso é muito sério. Não leve isso na brincadeira, porque isso é muito sério. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: qual é a bênção que você quer das mãos de Deus? Pergunte aí. Diga assim: eu vou ser usado como profeta do Senhor hoje na tua vida. Aí você responde, irmão. Quando o irmão perguntar, você responde, tá? Diz para ele: eu estou precisando de uma casa, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de um trabalho novo, eu estou precisando de algo material, de algo emocional, de algo espiritual. Pergunte aí. Perguntou? Agora preste atenção no que você vai fazer.
você vai estender as mãos em direção ao seu irmão e vai dizer para ele assim: vai acontecer na sua vida. Você vai receber isso daí em nome de Jesus. Diz assim: você vai mudar de emprego, você vai receber uma casa nova, você vai mudar a tua situação financeira esse ano, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Quem entendeu e recebe, glorifica o Senhor aí. Tem poder nas suas palavras. Porque às vezes a gente subestima o poder que há nas nossas palavras. A gente subestima o poder que há quando a igreja resolve abrir a sua boca para abençoar. E sabe, a gente está vivendo um contexto de nação, a gente está vivendo um contexto de mundo, onde nós estamos abrindo a nossa boca para amaldiçoar. E o diabo tem feito com que a gente se cale quando é para abençoar uns aos outros. Você quer ver nas pequenas coisas? Na minha infância, eu não podia dormir sem ir lá no quarto do meu pai e da minha mãe e dizer: adivinha o quê? Aí o que o pai respondia? Aí eu ia dormir. Eu não vou perguntar, não. Eu não vou perguntar. Aí você viu como as coisas estão mudando? Um dia desse, uma pessoa chegou aqui e disse assim: benção, meu pastor. Eu disse: Deus te abençoe. E tinha um irmão que estava vindo. Vixe! Que é isso? Tu é pai dele? Eu disse: não, meu irmão, eu sou pastor. Eu tenho que abençoar. Se eu que sou pastor não abençoar, a gente perde pequenos detalhes. Sabe por quê? Porque a gente subestima o poder das palavras. A gente sabe ferir com as nossas palavras. Ah, como a gente sabe. A gente sabe lançar uma palavra afiada no coração de alguém e destruir aquela pessoa, que muitas vezes ela vai levar anos para se levantar. Mas a gente está perdendo o hábito de abençoar uns aos outros. E eu não estou falando isso só para pastor, não. Nós somos igreja. Antes de você perguntar para o irmão aí sobre qualquer outro assunto, você pensa: me abençoa, meu irmão. Vamos criar esse hábito. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu, pastor Israel, estou te abençoando hoje que em nome de Jesus. Não há em mim nenhum poder para te abençoar, mas ele disse: com o meu nome, se vocês usarem o meu nome, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Esses dias teve uma irmã que chegou e disse: pastor, eu descobri que botaram o meu nome numa roda de não sei o que lá para me prejudicar. Eu disse: não pega, não pega não. Eu disse para ela: não pega não. Aí eu peguei, olhei para o celular e disse assim: em nome de Jesus. Você já viu alguém orando pelo celular? Eu estou usando. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Não vai pegar. Porque a gente é bom para amaldiçoar e a gente está esquecendo de abençoar. Há poder nas nossas palavras. Eu fico em crise quando eu vou conversar com alguém, vou falar de um projeto, eu digo assim: não vai dar certo não. Eu fico às vezes rindo, olhando para estar numa roda, desgraçado. Estou repreendido em nome de Jesus. Não, isso aí não vai dar certo não. Ele está vendo que não vai dar certo, que não vai fluir. Há poder nas nossas palavras. Diga comigo: há poder nas minhas palavras. É isso. Tudo que acontece no mundo espiritual é regido pelas ordens que são dadas com as nossas. Vou repetir para você guardar isso. Tudo o que acontece no mundo espiritual, o mundo que você não vê, acontece regido
pelas ordens que é dado pelas nossas palavras. Então, querido, quando você vê o diabo se levantando na sua casa, você pode olhar para ele, e mesmo que você não consiga vê-lo, mas você consegue sentir que é ele que está armando aquilo tudo, e vai dizer: diabo, pega teu rumo daqui, desgraçado, pode sair. Ah, eu estou doente. Então, enfermidade, a minha Bíblia diz que Jesus te levou na cruz. Você não tem autoridade para estar aqui. Sai em nome de Jesus. E a enfermidade tem que sair. Precisamos usar a nossa boca para abençoar. Pastor, como é que eu uso a minha boca para abençoar? E o que é que isso tem a ver com o texto que o senhor leu de Jessé e Davi? Você vai já entender. Queridos, nós estamos esquecendo de nos abençoar através da nossa boca. Você abençoa os outros quando você diz: olha, vai acontecer na tua vida em nome de Jesus, vai acontecer isso em nome de Jesus. Mas a gente está esquecendo de nos abençoar com a nossa boca. Pastor, como é que eu me abençoo com a minha boca? Dizer assim: eu me abençoo em nome de Jesus. Não, não é isso. Mas existe algo que Deus deixou para mim e para você muito sério, dentro da palavra de Deus. E agora eu quero começar a ministração de hoje à noite. Você está pronto comigo? Então se ajeita no teu lugar aí, porque agora Deus vai falar com você. Essa palavra, assim como a de quarta-feira, ela nasceu no dia que o João Elias estava dando o testemunho dele aqui. E eu sei que isso é chato, irmão, né? Você está no meio da palavra dos outros e copiando, mas quando Deus fala, a gente tem que anotar. Principalmente quando vai chegando numa certa idade, que você não vai guardando muitas coisas na memória. Aí você anota para depois ouvir Deus falando isso para você, né? E esse texto que nós lemos aqui é um texto muito forte da palavra de Deus, muito conhecido. Eu já preguei sobre ele um monte de vezes e Deus nunca falou comigo como falou nesse dia. O Joaninho estava dando o testemunho dele aqui, falando a respeito de como as coisas aconteceram na vida dele. Quando eu li esse texto naquele dia, Deus falou algo sobrenatural comigo. Deus disse assim: meu filho, se prepare para ministrar para a tua igreja. Se prepare. Eu disse: como assim, Deus, me preparar? Eu disse: você vai levar uma palavra pesada ao povo. Ele disse: qual é a palavra, Deus? Ele disse assim: diga ao povo que eu quero a vergonha deles. Eu disse: como assim, Deus? Eu não entendi. Ele disse: diga ao povo que eu quero a vergonha deles. Eu disse: mas você quer prejudicar isso? Não, você não entendeu. Preste atenção que você vai escrever. Eu disse: agora eu vou escrever. E Deus me trouxe nesse texto de 1 Samuel, no capítulo de número 16, um texto muito conhecido. Você conhece o contexto. Saul era rei sobre Israel, e Deus se desagrada de Saul, e ele então conversa com Samuel. Tem uma conversa séria. Ele diz assim: Samuel, até quando você vai ver Saul agindo desse jeito e vai permitir que ele seja rei sobre Israel? Como se Samuel fizesse sozinho, isso não dependesse de Deus. Mas Deus está olhando assim: se eu, que sou Deus, que estou aqui no céu, estou mandando você fazer, você está esperando o que para fazer, ô Samuel? Aí Samuel se levanta: opa, Deus, é agora, então me diz o que é que eu faço. É simples: você vai ungir o novo rei de Israel. Deus, espera aí. Para um rei assumir, o outro tem que sair do trono. E um rei só sai do trono se ele morrer. E Saul está vivinho da Silva, Deus. Como é que eu vou ungir outro rei desse jeito? Ele disse: Samuel, vai lá e faz do jeito que eu estou mandando você fazer. A minha Bíblia diz que Samuel vai na cidade onde Davi morava, e ele recebe uma ordem direta de Deus: vai na casa de Jessé, avisa para as lideranças que você está indo fazer um sacrifício. Chama a liderança e chama a família de Jessé, porque da casa de Jessé eu vou ungir o novo rei. E aí Samuel obedece a Deus. E quando Samuel chega na cidade, ele não é qualquer um, ele é profeta de Deus, reconhecido.
obediente a Deus e obedecido pelos homens. Quando Samuel pisa na cidade, os líderes da cidade olham e já se tremem e vão falar com Samuel: o que é que o senhor está fazendo aqui, profeta? A sua visita é de paz ou é de guerra? Ele diz: calma, a visita é de paz. Só eu quero dizer uma coisa para vocês: se santifiquem, se preparem, porque nós vamos prestar um sacrifício ao Senhor. Só que não é qualquer sacrifício. E Samuel começa a preparar tudo. E eu imagino então a cena, desenha essa cena comigo. Jessé está em casa assistindo o jogo do Vasco, quando Samuel toca a campainha. Lindon, quando ele olha lá fora, quem ele vê? Samuel, o profeta, o grande profeta. Jessé se levanta do sofá, larga o controle para o lado, coloca a camisa, porque ele estava sem camisa, e ele disse: aí, ó, dá uma olhadinha no espelho, ajeita os cabelos assim, disse: é o profeta de Deus que está aí. E ele vai lá fora e o profeta diz assim: se prepara a sua família, nós vamos para um lugar sacrificar o Senhor. Jessé prontamente se arruma todo, pega os filhos, pega a mulher, ajeita tudo e vai. E sabe, esse é o ponto que a gente como igreja se confunde muito com Jessé. Porque a minha Bíblia diz que Jessé chega no lugar e Deus avisa para Samuel: da casa de Jessé eu vou ungir o novo rei. Quem está acordado diga glória a Deus. Da casa de Jessé eu vou ungir o novo rei. Quando Samuel vê o filho mais velho de Jessé, disse: é ele é forte, ele é alto. E Deus disse: Samuel, não, você está olhando do teu jeito, você está olhando do jeito que o homem vê. Samuel, não olha para a aparência, não olha como todo mundo vê, porque você está cumprindo a minha ordem e eu não vejo como todo mundo vê. Quando eu olho para o homem, eu vejo o seu. Samuel ficou meio assim: então tá, Deus, o senhor vai dando as ordens aí. Ele chega para Jessé e diz: cadê teu filho? Ele disse: está aqui o primeiro. Ele disse: não é esse Deus rejeitou, não é esse aí. Eu preciso fazer um negócio com o teu filho. Aí ele disse: tá bom, então pega o segundo. Aí pega o segundo, olha, Samuel disse: não é esse. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí o texto diz assim: e Jessé passou diante de Samuel os seus 7 filhos. Os seus 7 filhos. Quando o último passa, Samuel olha para Jessé e faz uma pergunta muito difícil. Como assim, pastor? Muito difícil? Deixa eu te explicar o contexto dessa história. Escute. Jessé era um homem muito rico. E como homem rico tinha servos e servas. Como homem rico tinha pessoas sobre o seu poderio. E basta um estudo um pouco mais aprofundado que você vai ver que Jessé teve um relacionamento extraconjugal. Jessé teve uma relação fora do casamento com uma mulher moabita. E quando Jessé tem essa relação com essa mulher moabita, nasce dessa relação um filho chamado Davi. Escute, quando o profeta fala para Samuel: reúne a tua família e vamos para fazer o sacrifício, Jessé faz o que a gente faz quando vai para a igreja: coloca a melhor cara de crente, veste a melhor roupa e traz para Deus só aquilo que a gente quer que Deus veja. Quando a gente fala em vir para a igreja, a gente coloca a cara de crente, a gente coloca o vocabulário de crente e apresenta para os irmãos só aquilo que a gente quer.
nós seremos tratados pela forma como a gente mostra o que a gente é para as pessoas. Mas sabe, a história de Jessé é um tanto complicada. Jessé tem um relacionamento extraconjugal e desse relacionamento nasce uma criança que agora não pode ser escondida. Ela nasceu, ela chora, ela vive e todo mundo sabe. Então, primeira coisa, você vai ver que Davi não vivia na mesma casa que o pai. Os historiadores falam que ele morava mais dentro da mata, num barraco junto com a sua mãe, até para ficar mais fácil dele ser atingido, dele ser capturado por leões, ursos e animais selvagens. Ele morava dentro das terras de Jessé, num lugar mais afastado. Quando Davi olha para Golias e diz assim: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei um urso. Não é porque Davi estava um dia passeando e disse assim: eu vou ver se eu sou bom, eu vou ver se eu sei lutar mesmo, se eu aprendi a arte do MMA, vou atrás de um urso. Não, querido, eu estou falando de um menino que teve que aprender a se defender muito cedo, porque era uma questão de vida ou morte. Se você olhar o Salmo 51 que Davi escreve, ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, em pecado fui concebido, e em iniquidade a minha mãe me teve. Salmo 51, versículo 2, se eu não me engano. Em pecado fui concebido, e em iniquidade minha mãe me teve. Davi está relatando não um relacionamento saudável entre esposo e esposa. Davi está relatando, mostrando que ele é diferente, que ele nasceu fruto de um pecado. Outra evidência que a minha Bíblia fala, que quando quando Davi se apresenta, ele é um homem ruivo. E lá, para aquelas bandas do Oriente Médio, isso é um pouco de história, só para você não ficar muito atento, só para você dormir só um pouquinho, mas preste atenção. E lá para aquelas bandas, querido, os povos, eles são muito parecidos nas suas localidades. Se você viajar para Rio Branco, tem o povo de Rio Branco, é todo mundo parecido. Se você viajar para Tarauacá, todo mundo de Tarauacá é parecido. Se você viajar para Cruzeiro do Sul, todo mundo é parecido. E havia uma característica dos moabitas. Que povo foi que eu falei? Moabitas. Os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus. Eles eram servos dos judeus, dos hebreus. E quando os moabitas eram servos dos hebreus, uma característica dos moabitas, eles eram todos ruivos. Jessé tem uma relação extraconjugal com uma moabita. Adivinha que cor nasceu os cabelos do menino? Que cor, querido? Sabe por quê? Sabe por que a Bíblia faz questão de falar esses detalhes? Porque os irmãos de Davi eram todos morenos, altos, dos olhos verdes. E quando Jessé queria apresentar a família para todo mundo, ele olhava todos aqueles homens fortes, morenos, altos, e lá no final, se ele quisesse andar com todo mundo junto, lá havia um baixinho, magrinho e ruivo. E se ele apresentasse Davi, alguém olhar e disse: ué, e por que ele é diferente dos outros? E por que está destoando aí? Aí Jessé ia ter que explicar uma história que ele não queria explicar. Se não, sabe o que é? Ele é descendente de Moabita. Como é que ele é descendente de Moabita, Jessé? Não vamos mexer com essa história não. Vamos deixar isso para lá. Aqui não é aula de teologia. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu posso lhe dar depois. Mas o fato é que Jessé sabe que não dá para conviver junto. Os irmãos de Davi não aceitam ele. A família convive separado. Davi convive no campo com a mãe. E quando Samuel pede que Jessé reúna a família para levar para o sacrifício, isso é uma ordem de Deus. Deus que não vê como o homem vê.
Deus que sabe exatamente o que ele queria fazer. Ele olha e diz assim, ó, diga para Jessé levar a família. Jessé leva o que ele quer que todo mundo veja. Cada um vai passando. Eu acredito que quando cada filho de Jessé vai passando, ele vai olhando, meu Deus, não é esse. Meu Deus, está chegando perto. E agora foi o último e não é. Aí Samuel olha para ele e fala assim, Jessé, olha aqui dentro do meu olho, Jessé. Não tem mais nenhum filho teu. Sabe por quê? Escute o que eu vou lhe falar. A Bíblia está recheada de perguntas que machucam a gente por dentro. Mas quando é a Bíblia que machuca, ela machuca para sarar. Jessé tem mais algum filho? Jesus com a mulher lá na beira do poço, lá em Samaria, cadê o teu marido? Isso machuca. Isso arde quando entra no ouvido. E quando eu li isso, Deus disse, fala para o meu povo, que eu quero, não é o que é bonitinho, o que todo mundo quer ver, o que é maravilhoso. Eu quero a tua vergonha. Eu quero a tua vergonha. Deus, por que o Senhor pega tão pesado assim com a gente às vezes? Jessé pensa, olha, diz, tem um. Samuel deve ter apertado um pouquinho mais. Ele disse, por que ele não está aqui? Eu não disse para você trazer a sua família? Eu não me sento na mesa, Jessé, enquanto ele não chegar. Naquele momento eu acho que Jessé queria enfiar a cara dele no chão. Ele devia dizer, profeta, olha, o senhor não está entendendo. Como é que eu posso lhe explicar? Se eu falar sobre isso, cai a minha máscara, profeta. Se eu falar sobre isso, eu vou me complicar, eu vou mexer em assunto que eu não quero mexer, eu vou falar de coisa que eu não quero falar. Aí Samuel diz, pois eu vou ficar em pé aqui. Eu não me sento enquanto ele não chegar. Aí Jessé olha e diz, vai lá, vai buscar o menino. Um povo moreno, alto, olhos verdes. Lá chega o menino. Baixinho. A minha Bíblia diz que ele era bonito, mas ele era baixinho e ruivo. Quando o menino chega, Samuel deve ter olhado para Jessé e ter dito, pilantra. Agora eu entendi tudo. Só que Deus já tinha dado um recado antes para Samuel. Samuel, não olhe como o homem olha, Samuel. Porque quando eu vejo o interior do coração. Davi aparece. Quando Davi aparece, Deus olha para o profeta e diz assim, pode derramar óleo. Pode derramar óleo sobre a vergonha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. Derrama óleo sobre a vergonha. Porque hoje eu quero a tua vergonha. Aquilo que é vergonha para você falar para todo mundo. Deus me trouxe nessa noite para ser profeta de Deus na sua vida e dizer, é isso daí que Deus vai usar para mudar a tua história.
Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. Sabe aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém? Sabe aquilo que você não tem coragem de tocar naquele assunto horrível que você não quer falar, que você não quer lembrar, que você não quer, sabe, contar para ninguém? Deus está dizendo para você hoje: eu quero a tua vergonha. Eu quero. Eu quero que você coloque a tua vergonha diante de mim. Sabe por quê? Porque ungir o que todo mundo acha bonito é muito fácil. Qualquer um unge. Só que quando é Deus que unge, Deus transforma a maldição em bênção. Quando o menino chega, Deus diz: pode jogar agora. É ele. Quando eu leio Deus falando isso, eu volto. Eu fico louco quando eu leio esse texto. Eu vou lá para trás, quando Deus chama Samuel, diz: vai lá, chama Jessé. Olha só a mente de Deus. Chama Jessé na casa dele. Eu quero ir lá. Eu vou tocar Jessé num ponto que ele não quer falar para ninguém. Eu vou pegar de Jessé. Você vai lá. Samuel estava em outra cidade, querido. Deus mandou ele lá. Eu tenho um plano lá na casa de Jessé. Escute. Deus vai pegar a tua vergonha para transformar a nação. Você quer que eu resuma a história de Jessé? Deus olha para Jessé e diz assim: o que era vergonha para você até hoje, a partir de agora, quando o meu óleo é derramado sobre ele, é um homem segundo o meu coração. Eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele rei. Eu vou fazer dele general. Eu vou fazer dele um vencedor. Eu vou fazer dele um homem íntimo. Eu vou fazer dele um homem que vai mudar a história da nação de Israel. O que era vergonha ontem, quando Deus derramar o óleo dele hoje, vai ser o que ele vai usar para transformar a nação. O problema, querido, é que nós estamos concentrados, nós estamos empenhados em vir para a casa de Deus para mostrar aquilo que a gente acha bonito e que é o que todo mundo quer ver. Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu uma frase muito forte. Ele disse: meu filho, anota, escreve isso daí. E eu escrevi, e Deus mandou eu dizer assim para você: olha, quando a igreja não abre mais a boca para confessar pecado, então não há mais perdão de pecado, e onde não há mais perdão de pecado, não há mais evangelho. Escute, nós não estamos aqui para desfilar as nossas roupas, nós não estamos aqui para mostrar o quão bom nós somos, nós estamos aqui porque somos pecadores, somos fracos, precisamos de Deus, e na nossa vergonha Ele vai levantar uma geração de vencedores. Mas só existe uma forma disso acontecer, e essa decisão, pega o teu dedo assim, ó, e diz assim: é minha. Sabe o que eu tenho que fazer? Abrir a minha boca e falar. Ah, mas pastor, está cheio de gente falsa dentro da igreja. Tá? Até eu e você estamos aqui. Está cheio de gente problemática dentro da igreja. Claro que tá, eu estou aqui, irmão. Como é que não ia ter? Eu sou problemático, você é problemático. Nós somos problemáticos, a gente está cheio de problema. O nosso maior problema não é ter problema. O nosso maior problema é quando a gente quer esconder o nosso problema. Quando a gente não tem coragem de abrir a boca e jogar para fora o nosso problema. Tirar esse
pus que está dentro de nós, fétido, podre, guardado, enquanto a gente tenta mostrar para os outros que nós somos muito bons. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu quero é a tua vergonha. Eu não quero o que você é bom, porque o que você é bom para mim não resolve de nada, não serve para nada. Eu quero a tua vergonha. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é para nos perdoar e nos de todo pecado. Quando Deus me deu essa palavra, eu disse: meu Deus, que revelação é essa, Senhor? Nós somos excelentes em dar desculpas. Nós somos muito bons em dar desculpas para Deus, para os outros. Eu pequei porque aconteceu isso, eu errei porque eu fiz isso. Escute, Deus não quer as minhas desculpas e as tuas desculpas. O que Deus quer de mim e de você é a sinceridade do nosso coração, e chegar para Ele: Senhor, está aqui, olha, mais uma parte podre minha que eu estou te entregando, para que o Senhor mude, para que o Senhor limpe, para que o Senhor faça alguma coisa, porque eu sei que do pó o Senhor ergue o necessitado, do motouro o Senhor ergue o abatido. O nosso Deus é o Deus que tem poder suficiente para transformar maldição em bênção, para transformar desgraça em coisa boa. Mas a gente está muitas vezes aqui só falando de bênção e bênção e mais bênção, e Deus me trouxe nessa noite para dizer: eu quero a sua vergonha, eu quero a sua desgraça, eu quero a parte feia de você, porque é essa que eu vou trabalhar, é aí que você vai ver o meu poder. O apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque o Senhor me disse que na minha fraqueza é que o poder dele se aperfeiçoa. Eu pedi a Deus que hoje fosse uma noite diferente nesse lugar. Hoje vai ser uma noite da gente liberar tanta coisa feia de dentro do nosso coração. Pastor, eu tenho medo de falar. Você tem medo de falar para quem? Sabe por quê? Porque Jessé, no dia em que teve que tomar a decisão de dizer que tinha mais um filho, ele podia esconder e continuar escondendo a vergonha, mas agora, quando ele expõe, ele passa de dono da vergonha para pai do rei de Israel. Esse é o poder de Deus, gente. Jessé, quando confessa o pecado dele, ele sai do posto de dono da vergonha para pai do rei de Israel. Isso quando a gente resolve abrir a nossa boca e falar. Deus quer a tua vergonha. Não há evangelho, não há sentido a gente se reunir aqui se for uma reunião de perfeitos. Não há sentido a gente se reunir aqui se eu e você formos bons demais para que Deus possa fazer algo na minha vida e na sua vida. Não há nenhum sentido em nós estarmos aqui no sábado à noite se você não for homem ou mulher suficiente para dizer para Deus: tem um Davi guardado. Deus, eu não queria falar sobre isso. Deus, eu não queria tratar sobre isso, mas eu tenho que falar. Eu não queria expor a minha vida para ninguém, mas eu vou ter que expor. Eu não queria ter que fazer isso, Senhor, mas eu preciso. Porque eu e você só temos como ser libertos de alguma coisa na nossa vida se a gente conseguir ter a coragem de abrir o nosso coração e dizer: está aqui, ó Deus,
tudo bagunçado, tudo revirado, tudo imundo, tudo sujo, tudo tão imperfeito, não é digno nem de te receber. E Deus diz: é isso que eu quero. É a tua vergonha, me dá a tua vergonha. Coloca a tua vergonha aqui na minha mão. Você vai ver o que é um Deus de poder. Deus te trouxe aqui para te fazer um desafio. Coloca a tua vergonha nas minhas mãos para você ver o que eu faço na tua vida. Queridos, a gente está trocando o caminho da confissão por tanta coisa dentro da igreja. A gente está trocando o caminho da confissão pela depressão. A gente está trocando o caminho da confissão pelas nossas desculpas. A gente está trocando o caminho da confissão por tanta coisa. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer que você abra a sua boca e fale, porque isso tem um poder sobrenatural. Quando eu e você abrimos a nossa boca e a gente tem coragem de colocar o nosso Davi diante de Deus, Ele transforma a nossa vergonha em honra.